Com a santa paz do Senhor, gostaria de meditar nos versículos que tem no livro de João, capítulo 6, versículo 66, 67, 68 e 69 para a nossa meditação. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus amados irmãos, Jesus, nessa parte da Bíblia, nesses versículos do capítulo 6 do Evangelho de João, ele dá uma dureza de palavra, uma exortação mesmo daquelas de arder nos coros dos crentes. E eles ficaram todos decepcionados com o rigor das palavras de Jesus, porque Jesus só falava a verdade, porque só interessava a verdade a ele, nada mais do que a verdade. Jesus era íntegro, aleluia, e queria só mostrar para o seu povo que ele era o enviado de Deus. Mas quem ia entender? Os judeus tinham essa dificuldade. E em nossos dias, muitos também têm a mesma dificuldade. E muitos dos que estão aí hoje estão receosos quando houve uma exortação, quando há uma palavra mais dura, e muitas vezes não recebem. Ficam zombando, desacreditando. Isso é ruim para quem realmente é filho de Deus, porque quem é filho de Deus ouve o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo, nos seus discursos, não falava dele mesmo, ele falava do Espírito do Senhor. Era Deus falando com o povo daquele tempo, daquela região. Hoje não é diferente. Quantas vezes nós não estamos ligados em alguns programas que estão trazendo mensagens exortivas, abrindo os nossos olhos, aleluia, e muitas vezes não queremos nem ouvir, porque é uma palavra dura. Pois saibam que essa palavra dura, que essa exortação firme, aleluia, é a verdade de Deus para nós que queremos a salvação das nossas almas. Nós temos visto aqui em nossos programas, muitas vezes, as nossas mensagens, a pregação dos servos de Deus, que desce a lenha, e o pessoal gosta, os crentes dá glória a Deus, diz aleluia, fica feliz com a palavra exortiva, muitas vezes, dos nossos programas. Por que isso? Porque nós sabemos que vem de Deus, nós conhecemos que vem de Deus, mas tem muitos que não sabem que vem de Deus. E como Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Depois que Jesus viu que muitos estavam se entristecendo e indo para outros locais, procurar outros meios, ele disse: vocês também não querem ir? E eles disseram: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra da vida eterna? Ora, irmãos, nós sabemos que somente em alguns programas, algumas igrejas, tem a palavra da vida eterna. Muitos hoje estão cheios de oba-oba, mostrando para as pessoas que eles devem receber. E fica: receba, receba, receba. Receber o quê, irmãos? Essas igrejas que estão aí na mídia, esse povo que estão aí no mundo clamando por pessoas para ir para suas igrejas, são pessoas que estão chamando você para muitas vezes se apossar do que você tem. E fica dizendo: receba, receba, mas no fundo eles estão querendo tudo que você tem, aleluia. Portanto, é nessas durezas de palavra que nós vemos aqui nos nossos programas, muitas vezes o servo de Deus metendo a lenha nos crentes, e os crentes achando bom, porque a peia do céu é boa, a peia do céu pode doer, mas produz amor, produz fé, produz esperança nas nossas vidas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nós temos visto nesses últimos dias.
nessas programação que temos assistido com os irmãos, desses programas mais chegados a Deus, que vão sempre se voltando para a verdade mais pura de Deus, porque não há saída para quem quer e busca Deus para a salvação, porque a salvação que vem de Deus, ela vem muitas vezes com dificuldade, não é com facilidade, não é com oba-oba. Nós temos que lutar, nós temos que passar por tribulação, nós temos que passar por adversidade, nós temos que romper com todas essas dificuldades da vida para podermos alcançar, aleluia, a genuína palavra de Deus. Não é assim como muitos pensam. Olha o que diz Jesus no capítulo 8 de João, começando do versículo 40. Mas agora procurais matar-me, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Os judeus falando com Jesus. Temos um pai que é Deus. E é assim que muitos hoje falam em nossos dias. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, aleluia, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim é o Deus desse século. Meus irmãos, tenhamos cuidado com essas facilidades que se apresentam hoje em nossos dias. Muitas vezes eu estou aqui nas redes sociais, estou passando por algumas mensagens e passa aquelas mensagens dizendo: receba, hoje é o dia da felicidade, hoje é o dia da bênção, hoje é o dia não sei de quê. E eu faço vista grossa para essas coisas, porque eu sei que de Deus não é as coisas assim. De Deus a gente tem que procurar a verdade, a sinceridade, a simplicidade, a humildade. Nada vem de Deus dessa forma fácil, caindo em nossas mãos. Essas coisas não vêm de Deus. Pelo amor de Deus, não se enganem. Fique na dificuldade. Pense na palavra que muitas vezes pregamos aqui nos programas, nas igrejas que temos em nossos dias. Pessoas exortando e mostrando que a vida cristã não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era crente. Mas ser crente do jeito que esse povo é hoje em dia, Deus me livre. Nós temos que ser realmente realista com as coisas de Deus e pensar nas coisas de Deus de uma forma sincera, íntegra, sem esse tipo de facilidade de oba-oba e receba, você vai ficar abençoado, você vai ser abençoado. Que é isso, irmão? Isso não existe. Aleluia. Porque Deus quer a nossa alma, Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa vida. E muitos não entregam as suas vidas a Jesus porque não são de Deus. Se fosse de Deus, amaria Jesus e se estariam dando a Jesus e ouvindo as nossas palavras, os nossos hinos, que são maravilhosos e que falam aos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos alcançar dias melhores através da genuína palavra de Deus falada e pregada por estes homens que descem o cacete em todo mundo, mas o pessoal gosta e dá glória a Deus. Por quê? Porque ele sabe que é pé do céu, é avivamento, é coisa do Espírito de Deus para nós. Que Deus nos abençoe.